Fala galera rubro-negra, salve, salve, muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir mais esse vídeo do canal da Flá Renato aqui no YouTube. Sejam bem-vindos. Estou gravando esse vídeo, depois do patético jogo do Flamengo agora há pouco lá em Curitiba, para variar, né? É impressionante, o Flamengo vai para Curitiba e não consegue ganhar desses caras. É impressionante mesmo. Olha, tá complicado. Mas antes de eu falar desse jogo e também dos outros dois jogos que eu não comentei, devido aos meus problemas profissionais, contador não tem vida fácil. Eu trabalhei inclusive nesse feriado, ontem, só agora que eu dei uma paradinha, principalmente para poder ver o jogo do Mengão. Mas você que não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva no meu canal, aperte o sininho para receber as notificações. Faz esse favor, vamos melhorar aí o canal para poder a gente chegar a 100 inscritos pelo menos até o final do ano. Será que eu chego? Né? E me acompanhe também no Instagram e também no Twitter. Vou deixar a descrição aqui para vocês me acompanharem no Twitter. Eu comento muito no Twitter, mesmo não gravando vídeo, mas eu comento muito lá. Se inscrevam lá, me seguem, para a gente continuar aí apoiando aí e criticando esse time do Flamengo, né? Porque tá complicado. Galera, sobre esse jogo de hoje, sem comentários, o que esse Paulo Souza inventou? Ele resolveu poupar Gabigol, Davi Luiz, o Felipe Luiz e o Everton Ribeiro. Tudo bem, ele botou o Pablo na zaga, mas por que manteve o Ilharão? Se ele poderia colocar o Léo Pereira, que ele botou novamente de lateral esquerdo. É impressionante. O Léo Pereira já fez lambança, deu uma de delivery, assim como o Andrés Pereira, mas ele insiste em colocar o Léo Pereira na lateral esquerda. Ele não é lateral, ele é zagueiro. É zagueiro. Não entendo isso, mas ele colocou. E ele botou o Lázaro e o Marinho em lados invertidos mais uma vez. Botou o Lázaro no lado direito. Ele botou o Lázaro como um ala direito, vamos dizer assim. Enfim, entrou em convergência ali com o Isla, com o próprio Arrascaeta, que não sabia se jogava naquele lado direito ou se no lado esquerdo. E o Pedro paradão na frente. Aí muita gente aqui vai dizer, mas o Pedro não joga nada, merece um banco mesmo, parará pão duro. Galera, vamos por partes. O Gabigol, ele joga de uma forma e o Pedro de outra. Ponto. O Gabigol é melhor que o Pedro em termos táticos, técnicos? Sim, eu acho que o Gabigol é melhor, mas ele não está num bom momento. O Gabigol, a sorte do Gabigol é que ele é um jogador mais técnico, é um jogador mais esforçado, ele sai da área para poder buscar a bola, aquela coisa toda. E o Pedro não, o Pedro ele é mais paradão. Apesar que ele também está desmotivado. A verdade é essa, o cara está desmotivado, o cara só vive no banco. Só vive no banco. E o futebol dele é excepcional, é um futebol maravilhoso, o cara joga muita bola. Mas ele está sendo, infelizmente, ele está sendo preterido, como diz o outro, e está ficando no banco. Então é complicado. Eu não sei, sinceramente, por que o Paulo Souza botou o Pedro para jogar essa partida. Porque, aliás, isso é uma outra coisa que eu queria dizer. Por que ele poupou esses 4 titulares que eu citei? O Davi Luiz, Felipe Luiz, o Everton e o Gabigol. Por que ele poupou esses jogadores? Se o jogo da Libertadores, concordo que a Libertadores é importantíssima, mas o Flamengo só joga quinta-feira, hoje é sábado, ele vai ter pelo menos 4 dias para treinar e jogar essa partida, entre viagem, essas coisas. Provavelmente amanhã vai ser folga dos jogadores, então eu não entendi o porquê de poupar jogadores. E vamos para um outro detalhe. O Flamengo tem um jogo a mais.
Ele jogou um jogo adiantado contra o Palmeiras na última quarta-feira e empatou em casa. Brasileiro, gente, ainda mais campeonato de ponto corrido, cada jogo é uma decisão. Eu sempre falo isso aqui. O Flamengo já perdeu 2 pontos contra o Atlético Goianiense, né, na estreia, jogando em Goiânia. O time do Atlético Goianiense é muito inferior ao do Atlético Paranaense, né? Apesar que os dois são ruins, mas o Flamengo, né, tinha que ganhar do Atlético Goianiense como tinha que ganhar do Atlético Paranaense. Ah, mas o histórico do Flamengo no Paraná é péssimo, aquela coisa toda. Gente, a gente está falando de momento. O time do Flamengo hoje é 1000 vezes melhor do que o do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não ganhou no Campeonato Brasileiro. Perdeu, tomou de 4 do São Paulo. Tomou de 4 do São Paulo. E se eu não me engano, tomou 2 gols num time chamado Tocantinópolis agora na quarta-feira, na Copa do Brasil. Um time que está na 4ª divisão, jogando fora de casa. Portanto, galera, o Flamengo ele tem que mostrar sua superioridade dentro de campo, assim como ele é, né, pelo menos na teoria ou no papel, um time fora de campo, né? Um time milionário, um time que, né, só o Gabigol sozinho ganha mais de 1 milhão. E fora outros jogadores, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Tudo bem que o time envelheceu, realmente envelheceu. Mas, entre esses jogadores que entraram aí, principalmente da base, os que o Flamengo trouxe, como o Pablo, esse zagueiro, ele parece ser um bom zagueiro. Esse Ayrton Lucas, que o Flamengo contratou, que está contundido. Ainda tem isso, né? Contratou jogador contundido. Mas mesmo assim, o Flamengo é muito melhor do que o Atlético Paranaense. E esses 7 pontos, o Flamengo perdeu já 7 pontos em 4 jogos nesse brasileiro. 7 pontos, só tem uma vitória. Empatou 2, e agora perdeu a primeira. Realmente isso vai fazer muita diferença lá na frente. Vai fazer muita diferença lá na frente. Pontos corridos, cara, não tem como. O Flamengo vai enfrentar teoricamente times mais fracos, é para ganhar. Enfrentou o Palmeiras, que é um time que, entre aspas, é um grande concorrente ao título. Beleza, empatou. Muita gente falou que é um ótimo resultado. O Flamengo tem empatado em casa diante de 70 mil pessoas contra o Palmeiras, que se fechou no segundo tempo. O Flamengo teve oportunidade, jogou bem, inclusive, jogou até melhor que o São Paulo. Empatou com o Palmeiras, tudo bem. Agora não pode empatar ou perder para times como Atlético Goianiense, como Atlético Paranaense. Pode, não pode, me desculpe, mas não pode. Um time que quer ser campeão brasileiro não pode perder ponto para esses times. Não pode. E o Flamengo já perdeu 7 pontos. O Atlético Mineiro, por exemplo, ganhou do Atlético Paranaense outro dia, lá mesmo na Arena da Baixada, com um time praticamente reserva, ou time misto. O Hulk não estava nem no Brasil. Quer dizer, olha a diferença. Então, alguma coisa está errada. Hoje o time jogou muito mal. O Paulo Souza escalou mal o time. Depois que tomou o gol, ele resolveu consertar a merda que ele fez. Ele inverteu a posição do Lázaro e do Marinho. Mas já era tarde, né? Já tinha tomado um gol. O time estava bagunçado de novo. No segundo tempo, aí ele botou o Everton Ribeiro no lugar do Lázaro. Ué, para jogar no lado esquerdo? Ué, não. Ele não jogou no lado esquerdo. Ele botou o Marinho de volta na lateral esquerda, no lado esquerdo. Cara, tudo errado. Tudo errado. É complicado. O Paulo Souza, realmente, eu falo para vocês o seguinte: é um técnico fraco. É um técnico fraco. Pode falar o que vocês quiserem. Mas o técnico Paulo Souza é um técnico fraco. Fraco. Entendeu? Não, realmente não dá. Ele inventa. Pô, o time tava jogando até bem com uma formação, de repente ele muda a porra toda. Muda a porra toda.
Sério, não dá para entender realmente. O Léo Pereira foi uma das coisas que eu não entendi. Botar o Léo Pereira de novo na lateral esquerda. Quer dizer, o Flamengo não teve jogada na lateral esquerda. Nenhuma. Nenhuma. Praticamente nula. E o Isla até que não jogou mal, mas também não fez uma grande partida. Não fez uma grande partida. O Arrascaeta não fez uma boa partida. Até o garoto João Gomes também não fez uma boa partida. Quer dizer, os garotos que vinham jogando bem, hoje não foram muito ruins. Por quê? Porque o esquema que o Paulo Souza colocou nessa partida não foi das melhores. Cara, isso é muito preocupante. O técnico que muda o time, né? Assim, de um jogo para outro, pô, o time jogou bem nesses últimos 2 jogos do Maracanã, por que não manteve, ou pelo menos manteve a base? Não, ele mudou tudo, mudou a porra toda. Cara, se fica difícil. Olha, quando ele colocou o Diego Ribas. Sabe, eu parei de ver o jogo, falei, ah não, aí não dá, não tem como assistir um jogo ele botando o Diego Ribas. Só faltou ele botar o Diego Alves no gol, só faltou ele botar o outro lá, o Felipe Luiz, que pra mim foi até bem poupado, mas porra, tem que botar um lateral esquerdo. Ué, que seja o Lázaro, mas coloca um lateral esquerdo, alguém ficar ali naquela lateral. Porra, Léo Pereira. E o Léo Pereira jogou os 90 minutos, hein? Ele não tirou o Léo Pereira, não. E o Ilharão, não dá para ser zagueiro. Definitivamente não dá. Ah, jogou um jogo mais ou menos no contra o São Paulo, jogou mais ou menos bem contra o Palmeiras, mas não dá para contar com o Ilharão sempre na zaga. O Ilharão não é zagueiro. Não é zagueiro. Tem que se botou o Pablo, por que não manteve o Davi Luiz? Ele quer inventar? Inventa contra o Alto do Piauí, que é um adversário fraco. Mas não inventa num jogo importante contra o Atlético Paranaense, que é um jogo que o Flamengo... A gente tem que lembrar uma coisa, o Flamengo jogou. Ele tem um jogo a mais do que os demais. Ele tem um jogo antecipado. Então, esse jogo era fundamental para o Flamengo, pelo menos, se manter lá em cima. Já que ele perdeu para o Atlético, perdeu 2 pontos para o Atlético Goianiense e perdeu 2 pontos para o Palmeiras. Então era fundamental vencer hoje. Então é isso, galera. Então é preocupante. Vamos ter um jogo quinta-feira. Quinta-feira contra a Universidade Católica. Esse sim é um jogo importantíssimo. E o Flamengo tem que entrar ligado nesse jogo. Para garantir pelo menos. Garantir a classificação não acredito, mas pelo menos estaria bem avançada a classificação. E vai ter um jogo domingo contra o Alto do Piauí, no dia 1º de maio. É um jogo que o Flamengo, olha, se ele quiser botar a mãe dele, ele coloca a mãe dele para jogar contra o Alto do Piauí. Flamengo com sub-20 ganha do Alto do Piauí. Pelo amor de Deus. Se não ganhar do Alto do Piauí, vai ganhar de quem? Então, galera, então é isso. Vamos ver se na Libertadores ele coloca o time que jogou bem contra o Palmeiras e contra o São Paulo. E não esse time que ele botou hoje. Que, porra, o Atlético Paranaense fez só o pênalti. Um pênalti infantil, diga-se de passagem do Luiz. Aliás, ele é craque para fazer faltinha dentro da área. Não é a primeira vez. Só que o Atlético Paranaense, é isso aí que a gente viu. Um time que não joga nada. Um time fraco. Time fraco. Mas mesmo assim, ganhou do Flamengo. Jogando em casa, o Flamengo tem um retrospecto ruim, é verdade, mas porra, isso não quer dizer nada. O Flamengo no papel é muito melhor do que o Atlético Paranaense, muito melhor. E perdemos 3 pontos para o Atlético Paranaense. Isso vai fazer muita falta lá na frente. Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Cada jogo é uma decisão, como diz o outro. Então, perdemos mais uma decisão. É isso, galera. Se inscreva aqui no canal.
Acione o sininho para receber as notificações. Me sigam lá no Twitter e também no Instagram. Valeu, galera. Forte abraço a todos. Ótimo domingo. Ótimo fim de carnaval. Estamos de carnaval, E aí, quem é que viu aí os desfiles aí do final de semana aí? Fala pra mim, quem será o favorito para ganhar o carnaval, hein? Esse carnaval aí, fuleira. Só para faturar, né? Tem que faturar, né, gente? Podia ser pro ano que vem, né? Ainda mais agora que caiu os casos de Covid, né? Que já estão praticamente nulos. Por que não deixa pro ano que vem o carnaval, né? Isso aí já é outro assunto. Valeu, galera. Um grande abraço. Já foi. E valeu. Até a próxima.